A Sagrada Escritura desvela as manifestações divinas na orientação do destino do seu povo. A narrativa de Ezequias e seus inúmeros opositores se destaca como uma das mais grandiosas demonstrações dessa intervenção celestial. Ezequias, um varão que se erigiu como antípoda de seu nefasto progenitor, Acás, durante seu reinado, foi objeto de honras excepcionais ao proceder com retidão diante dos olhos do Senhor, em semelhança ao seu antecessor Davi, conforme está registrado no 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel. Ezequias, prole de Acás, rei de Judá, ascendeu ao trono com a idade de 25 anos e reinou por 29 anos em Jerusalém. Sua mãe era Abi, filha de Zacarias. Ezequias fez o que era agradável ao Senhor, à semelhança de Davi, seu precursor, conforme está escrito no 2º livro dos Reis, capítulo 18, versículos 1 a 3. Ezequias destacou-se por sua singular diligência na supressão dos altares idólatras, dos locais de culto nas alturas e na destruição dos pilares de adoração à deusa Aserá. Além disso, ele eliminou o ícone de bronze confeccionado por Moisés, conhecido como Neustã, que em tempos antigos servira como um remédio divinamente ordenado. O Senhor disse a Moisés: "Faze uma serpente abrasadora e põe-na numa haste, e há de ser que todo mordido que a mirar viverá." Então Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou numa haste. E acontecia que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de bronze e vivia. Entretanto, lamentavelmente, tal artefato, originalmente empregado por Deus para a salvação de seu povo, acabou por se tornar objeto de adoração. Portanto, Ezequias é celebrado como um rei distinto em Judá, devido à sua inabalável fidelidade com os preceitos divinos, como é registrado no 2º livro dos Reis, capítulo 18, versículos 4 e 5. Ezequias depositou sua confiança e fé no Senhor, o Deus de Israel, de maneira tal que, após ele, nenhum outro rei em Judá ou Israel se assemelhou a ele. Mesmo diante das maldades e das transgressões de tantos reis de Israel e Judá, a figura de Ezequias emerge como um alívio revigorante. O Senhor estava com ele e ele prosperou em todos os seus empreendimentos. Desafiou o rei da Síria e recusou-se a servi-lo, triunfou sobre os filisteus, desde as torres isoladas até as cidades fortificadas e povoadas. Naqueles dias, no 4º ano do reinado do rei Ezequias e no 7º ano do governo de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salamaneser, o rei da Síria, avançou contra Samaria e a sitiou. Após 3 anos, tomou a cidade no 6º ano do reinado de Ezequias e no 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel. Assim, Samaria foi dominada, e o rei da Síria levou os israelitas cativos para a Síria, onde os estabeleceu em Alá e nas margens do rio Gozã. E eis que nas cidades dos medos, a voz do Senhor, o seu Deus, foi desprezada e sua aliança foi rompida, contrariando tudo o que Moisés, o servo do Senhor, havia ordenado. No 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, o rei da Síria, levantou-se contra todas as cidades fortificadas de Judá, exceto Jerusalém, e as capturou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou uma mensagem ao rei da Síria em Laquis, reconhecendo o seu erro e suplicando-lhe que se retirasse de seu domínio. E diante da ameaça, submeteu-se às imposições do rei da Síria. Este exigiu de Ezequias um tributo de 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Ezequias, com humildade, entregou-lhe todo o tesouro encontrado no templo do Senhor e nos tesouros do palácio real. Naqueles tempos sombrios, Ezequias retirou o ouro que adornava as portas do templo do Senhor. No entanto, o conquistador assírio Senaqueribe planejava uma ofensiva que abalaria ainda mais os alicerces de Judá. O Senhor, que observava atentamente os acontecimentos, cercou os assírios ao redor de Jerusalém, pondo à prova a fé de Ezequias e revelando seu poder à sua nação.
Talvez fosse suficiente ou, quem sabe, o Senhor procurasse uma razão para punir Jerusalém e completar a conquista de Judá. Assim, o rei assírio enviou uma delegação e um vasto exército à cidade de Jerusalém, exigindo sua rendição. A comitiva assíria, liderada por Rabissares e Rabishaquer, destacados oficiais do rei, chegou a Jerusalém e, ao se aproximarem, pararam junto ao aqueduto do açude superior, na estrada do Campo do Oleiro. Clamaram pelo rei, a quem encontraram sendo Ilquias, filho de Ilquias, responsável pelo Palácio Real, acompanhado do escrivão Sédina e do secretário Joaquim. Ansiavam entregar pessoalmente a mensagem ao rei Ezequias, porém tiveram que se contentar com uma audiência da delegação de Ezequias. Rabishaquer proferiu as seguintes palavras: Vede, um grande rei, o rei da Síria, pergunta: em que consiste essa confiança que vos preenche? Palavras vazias são o que proferis. Tenho à minha disposição conselhos e forças para a guerra. Em quem confiais, pois, que vos rebeleis? Então, ousais depender do Egito com seus carros e cavaleiros. Acaso vim eu contra esta terra para destruí-la sem a aprovação do Senhor? Pois o Senhor ordenou-me que subisse contra esta terra e a destruísse. Conforme o segundo livro dos Reis, capítulo 18, o mensageiro real de Senaqueribe empregou o que ele considerava um argumento convincente, instando Ezequias e seu povo a abrir as portas da cidade e se renderem. De início, mencionou a ineficácia da aliança com o Egito, dado o tributo pago por Ezequias à Síria. Sua afirmação de que o próprio Senhor havia ordenado a destruição da terra era uma artimanha, porém para os habitantes de Jerusalém, abatidos pelos recentes eventos, poderia soar como uma verdade. Afinal, seus vizinhos do norte já haviam sucumbido à Síria. No tempo antigo, chegaram à sua cidade conquistadores implacáveis, conforme foi escrito nos livros dos reis, no capítulo proferido pelo grande rei da Assíria. Assim proclamou o rei: Não permitam que Ezequias vos engane, pois ele não será capaz de livrar-vos de minhas mãos. Não confiem em Ezequias quando ele vos disser: Certamente o Senhor nos livrará, e esta cidade de Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Os três homens, buscando proteger os ouvintes nos altos muros das ameaças, solicitaram que as negociações fossem conduzidas em aramaico em vez do hebraico. E o porta-voz respondeu: Deixem todos os homens entrar, que possam comer de seus próprios vinhedos e figueiras, e que bebam das águas de seus próprios poços, até que os leve a uma terra semelhante à sua, uma terra de grãos e vinho novo, uma terra de pão e videiras, uma terra de oliveiras e mel, para que vivam e não pereçam. Não deem ouvidos a Ezequias quando ele tentar vos enganar, incitando: O Senhor nos resgatará. O porta-voz de Senaqueribe ofereceu paz e prosperidade, em vez de sofrimento e fome, em troca de sua submissão, pois ele já havia resgatado suas terras das mãos do rei da Síria. Onde estão os deuses de Ramate e Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, Rena e Iva no vale do Eufrates? Eles resgataram Samaria de minhas mãos. Qual dos deuses de todas as terras resgatou suas terras das minhas mãos, para que o Senhor resgate Jerusalém das minhas mãos? Mas o povo permaneceu em silêncio, obedecendo à ordem do rei para não responder. Assim, Rabsaque, o filho de Icrias, que estava encarregado do palácio real, fez sua proclamação, conforme está escrito no livro de 2 Reis, capítulos 1 a 4. Ao ouvir tais palavras, o rei Ezequias rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e dirigiu-se à casa do Senhor. Então, enviou mensageiros, junto com Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, e disseram-lhe: Este é um dia de angústia e humilhação. As dores do parto chegaram, mas não há força para dar à luz. Talvez o Senhor teu Deus ouça as súplicas do rei Ezequias. Isaías respondeu: Dizei a vosso Senhor que assim fala o Senhor, o Deus de Israel:
Não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra o Santo de Israel. Neste ano comereis o que brotará por si mesmo, e no segundo ano o que nascerá do mesmo. No terceiro ano semeai, ceifai, plantai vinhas e comei os seus frutos. Pois o Senhor, zeloso por sua glória e seu povo da aliança, cumprirá sua promessa feita a Davi. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e feriu 185.000 homens no acampamento dos assírios. Quando os sobreviventes despertaram pela manhã, encontraram todos eles mortos. Senaqueribe, o rei da Assíria, partiu para Nínive, onde viveu. Assim vemos que, mesmo diante da arrogância e da blasfêmia, o Deus de Israel protegeu Jerusalém e manteve sua promessa de preservar a linhagem de Davi. Suas ações demonstraram sua soberania e poder sobre todas as nações. Deus tem poder sobre as nações e também sobre a nossa vida, mostrando pequenos sinais, nos guiando por sua palavra. Dessa forma, continue conosco e assista esse vídeo que aparece na tela, que temos mais uma mensagem especial que com certeza será de seu interesse. Fique com Deus e te vejo no próximo vídeo.